E nós voltamos agora ao vivo na manhã desta terça-feira, dia 6 de janeiro de 2014. E antes da gente falar um pouquinho sobre o clima, nós vamos dedicar esse bloco então ao acompanhamento de safras. Por isso nós vamos diretamente à região de Sorriso, lá no estado de Mato Grosso, conversar com o presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o seu Laércio Pedro Lenz, que sempre conversa conosco e traz essas informações tão importantes. Então, seu Laércio, muito bom dia e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer novamente, nesse início de ano, levar informações aí de Sorriso e da região aí para todo mundo. Tá certo, o prazer é todo nosso. Seu Laércio, para a gente iniciar então o ano e também a nossa conversa, queria saber com o senhor como é que está o clima aí na região de Sorriso. A gente tem acompanhado os mapas climáticos indicando ainda muita chuva para o estado de Mato Grosso. Queria saber com o senhor como é que está aí na região. Tivemos bastante chuva, mas nos últimos 10 dias essa chuva cortou bastante. Até tem algumas propriedades aí com até pouca chuva, inclusive. Nos últimos dias eu falo isso, nós tivemos muita chuva aí em dezembro, né? E no final do ano, praticamente do Natal para cá, dia 25 para cá, a chuva encurtou bastante. Não que esteja faltando chuva, mas essa falta de chuva, essa diminuição de chuva, vamos dizer assim, ela fez com que aumentasse bastante a incidência de mosca branca. Está sendo um problema muito sério para nós, a mosca branca. Esse ano, ao contrário de outros anos, a lagarta praticamente não deu problema, ou deu problema muito pequeno, se controlou bem tranquilo a lagarta, mas a mosca branca está sendo um problema muito sério aqui para toda a região. Ô, seu Laércio, era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor em relação à sanidade das lavouras, porque a gente vinha acompanhando, conforme o senhor falou, essas chuvas aí frequentes em todo o estado de Mato Grosso durante o mês de dezembro, e a gente já tinha informações, contrariamente falando dessa situação, de focos de ferrugem asiática, aí no estado também. Houve também alguma preocupação nesse sentido aí na região de Sorriso? Iniciou alguns focos de ferrugem naquela época de chuvarada realmente, que propicia a ferrugem, né? Como essa chuva deu uma parada, as aplicações de fungicida estão em dia, não tem ninguém atrasado, o pessoal programou assim, várias aplicações, ninguém mais está brincando com ferrugem, né? E está conseguindo fazer aplicações na hora certa. Então, nesse momento, com essa parada de chuva, deixa de ser um problema a ferrugem asiática e temos o problema da mosca. Então, alguma coisa tem que ter para a gente se preocupar, né? Não tem jeito. Mas assim, questão ferrugem asiática esse ano existe, deve existir algum foco, com toda certeza. Mas assim, está bem mais ameno, bem mais tranquilo que outros anos. E as campanhas que você fez também, pelas entidades, para usar produtos aí de vários princípios ativos intercalados para controlar melhor a ferrugem, né? O pessoal tem feito isso e tem dado resultado. Exatamente. E, seu Laércio, como a gente está ao vivo, nós temos a participação do Leandro. Ele não enviou o sobrenome dele, mas ele é da região de Lucas do Rio Verde, também no estado de Mato Grosso, e ele quer saber como que o senhor está vendo o ataque da mosca branca na região, uma situação bastante preocupante? Bastante preocupante. Inclusive, eu avalio o problema de mosca branca até pior praticamente do que ferrugem, que a ferrugem você já tem um certo controle sobre ela. E a mosca hoje, produtos específicos são muito poucos, as horas de aplicação para ela também são períodos curtos, e não existe alguma coisa que elimine ela totalmente ainda hoje, né? Mesmo com produtos, o custo do produto muito alto, e não está conseguindo eliminar totalmente a mosca. Então eu acredito que hoje, na condição que estamos hoje, com pouca chuva na região, algumas lavouras sendo colhidas já, as lavouras mais de tarde estão com um problema muito sério de mosca branca, eu acredito que mais sério do que ferrugem asiática, inclusive. E com essa situação, né, como consequência disso, seu Laércio, podemos ter algum prejuízo quanto à produtividade das lavouras de soja aí na região? Com certeza, aumento de custo, né, em primeiro lugar, porque os produtos são caros, como eu já mencionei. E se deixar entrar a fumagina, que começa a dar uma secagem de folhas antes da hora, com certeza vai afetar na produtividade, né, sem dúvida nenhuma.
Então, assim, tem que ter muito cuidado hoje, tem que monitorar a lavoura diariamente, praticamente, para não correr esse risco. E mesmo assim, no final do ciclo, aí, as sojas, principalmente mais tardias um pouco, são bem passíveis aí de ter uma quebra de produção, com toda certeza. E seu Lécio, só para a gente ter esse comparativo, qual que é a média de produtividade dessas lavouras de soja também aí na região do Sorriso? Olha, as primeiras áreas colhidas, a gente tem ainda pouca informação, mas está ainda na faixa de 60 faixas por hectare. Eu considero uma produtividade muito boa pela época de plantio, pelo ciclo de soja ser bastante curto, só que é uma soja que ela está saindo muito sadia, as primeiras sojas que plantaram, então ela não teve problema de ferrugem, não teve problema de mosca, não teve nada, então por esse fator ela está com uma produtividade boa, mesmo sendo um ciclo bem curto. E as próximas áreas a gente tem que trabalhar. Hoje está com uma aparência até boas lavouras. Existe aquele percentual de lavouras que foi plantado no início, no mês de setembro, em área de sequeiro, que ficou áreas com muita pouca planta, áreas com problema de stand, áreas que estão com um assim, de planta muito baixa. Então, tu vai ter algum problema aí de produtividade nesses 10 a 15% da área que foi plantada no início. E as mais do tarde, como a gente falou, né? Agora o risco aí de doenças. Então, assim, eu não falo hoje em super safra, vai ter uma safra razoável, mas temos muitos problemas pela frente ainda. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem quando você fala aí, muitas pessoas falando que vamos ter uma super safra no Brasil. Eu não acredito nisso. E a gente falando também, não é, Lécio, o senhor já citando esse começo da colheita da soja aí na região de Sorriso, mas boa parte da soja vai ser colhida principalmente no começo do mês de fevereiro. A gente vai ter essa concentração da colheita por conta desse atraso no plantio. A gente sabe dessas dificuldades em relação ao clima. Isso é uma preocupação, especialmente em relação à logística? Com certeza, a gente vai ter uma concentração no mês de fevereiro. A gente vai ter pouca colheita em janeiro, ao contrário de outros, praticamente colhia 50% da área em janeiro. Esse ano, eu acredito que não chega nem a 20%, então vai ter 80% para fevereiro. Então, tem a questão diretamente clima, né, que nós estamos agora com pouca chuva, e é normal que quando chove pouco agora, daqui a pouco vira o clima, começa a chover muito, então existe esse risco, né? Você tem uma concentração de colheita num período que concentra chuva também. Então isso é muito perigoso. E lógico, você concentrando a colheita, hoje o nível de maquinário do pessoal, de colheitadeiras, é muito alto. Então a questão logística e armazenagem também preocupa muito. Os armazenadores talvez não estejam preparados para receber tanta soja em tão pouco tempo. Então, assim, existe esse risco de acontecer filas, de acontecer problema aí na questão logística, com toda certeza. E para a gente falar um pouquinho sobre o preço, seu Lécio, eu queria confirmar com o senhor, a gente começa então 2015 com esse preço da soja lá na Bolsa de Chicago, acima desse patamar de $10 por bushel. Temos o dólar também agora recuando nesse momento, mas assim, acima do patamar de R$ 2,70. Isso tem ajudado esse preço praticado também aí na região de Sorriso? Houve alguma melhora nesses negócios antecipados, seu Lécio? Houve, bastante pessoas venderam, aí já falando assim, em reais aqui em Sorriso, foi vendido em soja de 45 até 52 reais, né? Quando chegou num patamar em que a pessoa viu que conseguia cobrir os custos de produção e ter uma certa lucratividade, começou a fechar alguns negócios. A gente precisa fazer uma média. Eu acredito que nenhum produtor consiga fechar toda a sua lavoura no top de preço, no mais alto nível de preço, né? Então você tem que fazer média. Então as pessoas estão vendendo aos poucos, né? E tentando cobrir os custos e se for especular com aquilo que teoricamente vai sobrar, para não correr risco, não correr uma surpresa. Ainda no final, no fechamento da colheita, você tem uma queda de preço e não conseguir fechar o seu custo de produção. Então acho que é bem viável as pessoas ir fechando e tentar fazer uma média. Com certeza, nós aí, 60 dias atrás principalmente, a gente estava com uma expectativa muito ruim de preço, quando os Estados Unidos anunciavam uma super safra, né? E coisa que não aconteceu, o problema também tiveram problema de colheita lá, né? E neve antecipada também, que teve prejudicou bastante.
nós tivemos aqui esse atraso de plantio no Brasil todo, não só aqui na região nossa. Então, tem uma perspectiva aí de pouca chuva para o Nordeste, a região do Piauí, Bahia. E tudo isso influencia no preço, se der uma melhorada e, com certeza, traz um tempo para o produtor, né? Deu uma expectativa de preço muito baixo, de preço médio a bom. Aí que devemos ter atenção. E qual que é a referência nesse momento, seu Laércio, para o preço da soja aí na região? E hoje o mercado futuro está finalizando de 48 a 50 reais. Início de ano a gente não tinha muita referência ainda, né? O mercado começou a rodar praticamente no dia de ontem, né? Do Natal até dia 4, até dia 5 ontem, praticamente ficou parado, ficou estabilizado, né? Assim, está começando a rodar agora, mas como você falou, nós estamos acima de 10,50 dólares por bushel, é um bom preço, né? Com o dólar puxando sempre para cima, um dólar até acima da expectativa que a gente tinha, né? Então está um preço razoável. Eu acredito que se der produtor trabalhar bem nessa faixa de 48 a 50 reais, o produtor da região aqui consiga cobrir seus custos desse ano. Porém, existe o risco do próximo ano você ter um custo elevado em função do dólar alto. Se o dólar se manter nesses patamares, vão ter um custo principalmente de fertilizante alto no próximo ano. Com certeza. Seu Laércio, só para a gente finalizar, queria saber com o senhor, desde o ano passado a gente tem ouvido no mercado muita especulação em relação à produção de milho safrinha, especialmente do estado de Mato Grosso. A gente sabe da importância da produção do estado também para o mercado de milho. Queria saber com o senhor, com essa proximidade maior, o produtor rural já vai fazer o plantio, como é que está começando a se desenhar a safrinha também aí para a região de Sorriso, já adiantando que a gente tinha uma projeção de em torno de 12% em todo o estado dessa redução na área cultivada. Qual que é o cenário nesse momento? Realmente, eu acho que você colocou muito bem, nós falávamos ano passado em segunda safra, esse ano eu safrinha novamente. Infelizmente, essa quebra de produtividade de área plantada vai acontecer, de 12%, na minha ideia, na minha opinião, acho que até um pouco mais aqui em Sorriso. Pode chegar até a 20% de redução de área. E, além da redução de área, a redução de tecnologia investida, porque as pessoas vão plantar fora da janela ideal do plantio, vão plantar mais tarde um pouco, e acaba as pessoas investindo menos, porque você corre muito risco se você investir pesado numa área de milho plantada fora da janela ideal. Então, mesmo que o clima seja bom, as pessoas estão investindo menos, pegando uma semente mais barata, uma adubação um pouco menor, investindo menos em fungicida. Então, isso acaba com uma produtividade menor também. Então, se você aliar a área plantada menor de 12%, vamos por 12%, que é o número, e mais uma redução aí de 15% a 20% em tecnologia, nós podemos ter uma quebra seguramente de 30% a 40% aqui na região, em termos de produção final de milho na safrinha. Mas, por outro lado, seu Laércio, a gente sabe dos riscos que é cultivar fora da janela ideal, o senhor já falando dessa redução nos investimentos em tecnologia, mas o preço do milho nesse momento estimula o produtor rural a fazer esse investimento, a investir mais no milho? Olha, realmente mudou o quadro, né? Com toda certeza. Hoje o mercado futuro de milho aqui já foi vendido milho a R$15,50, que é um bom preço para a nossa região. Estimula talvez voltar um pouco atrás e investir um pouco mais, mas é difícil, porque o risco é muito grande, mesmo no preço de R$15, se você investir pesado, hoje uma lavoura de milho vai ter que custar na faixa de 80 sacos por hectare. Então, você corre o risco de, se a chuva cortar muito cedo, você não colher essa produtividade. Então, mesmo assim, o produtor está olhando muito para a questão do clima e está dando uma segurada nos investimentos. Realmente, vai acontecer essa quebra, com toda certeza. Mesmo o milho estando puxando o preço para cima, o produtor está bem consciente da época que está plantando e é muito perigoso. Historicamente, aqui, mês de abril, corta chuva. E se isso acontecer, você plantar milho em início de março, fatalmente vai pegar o seu milho ali no pendoamento e vai ter uma quebra de produtividade bem grande. Com certeza.
Seu Laércio Pedro Lenz, eu agradeço por enquanto a sua participação aqui conosco, seu Laércio, nesse início de 2015, trazendo essas informações tão importantes aí da região de Sorriso, no estado de Mato Grosso. E eu espero que o senhor possa voltar com a gente ao longo do ano, trazendo então boas notícias, não só para os produtores rurais aí da região, mas também a gente conseguir levar esses dados para todos os produtores rurais do Brasil. Então, muito obrigada e bom dia para o senhor. Bom dia, Fernanda. Estamos sempre à disposição aí no decorrer do ano. Esperamos que tenhamos um ano bom. Bom dia, tudo de bom para você. Tá certo, obrigada para o senhor também. Bom, a gente fica por aqui com esse bloco, mas voltamos na sequência para conversar com o seu José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural lá da região de Maringá, no estado do Paraná. A gente vai trazer informações ainda sobre o acompanhamento de safras, então fique conosco que a gente volta já já.